acho que Lista Preta é uma página de cultura pop, essencialmente. A gente chama de revista digital, às vezes chama de blog, às vezes chama de veículo de comunicação, mas em essência é um veículo que fala de cultura pop e ele traz como premissa, né, cultura negra, pessoas pretas fazendo a cultura pop em todas as áreas, entretenimento, educação, esporte, tecnologia, enfim. Eu acho que Lista Preta é em essência isso. Tem um pouco de cultura de fãs, porque eu sou muito fã de divas pop, de música pop em específico, de cinema. Então tem um pouco de cultura de fãs no Lista Preta. Tem um pouco de ativismo digital, militância, porque a gente toca em questões raciais, assim, não de maneira mais profunda, mas a gente intersecta algumas questões raciais também. E tem um pouco de informação, a gente traz o que está acontecendo na cultura, naquele momento ali, na cultura digital. Acho que, em resumo, Toda vez que eu vou explicar sobre Lista Preta, eu falo que é uma página que coloca o protagonismo preto dentro da cultura. A gente se coloca enquanto uma página que vai atrás de tudo que há preto enquanto protagonista e faz uma valorização dessa cultura. Então, vai do cinema até a música, passando por teatro, passando por entretenimento no geral, por esportes. A gente vai estar entrando nos esportes esse ano, fazendo esse experimento, porque tem muito protagonismo preto lá. Mas é uma página, uma revista digital, mas essencialmente, como o Alexandre falou, uma página que valoriza a cultura preta, o protagonismo preto dentro da construção de cultura do Brasil e do mundo. Toda vez que eu falo de Lista Preta, eu falo disso. o diferencial está muito mais no... Não é nem na forma que a gente produz conteúdo. Eu acho que tem muita gente que não sabe que a gente é de Salvador, inclusive. E essa é uma questão que eu tenho trazido agora, assim, deixar bem explícito que a gente é daqui. Eu acho que, na verdade, isso representa muito mais uma dificuldade da gente se desenvolver enquanto veículo de comunicação. Porque existe uma dificuldade de acessar contatos, de acessar pessoas. Uma dificuldade mesmo de dinheiro circular para a gente fazer o Lista Preta acontecer, justamente por a gente ser daqui. E muita gente não sabe que a gente é daqui, não acredita, acha que a gente é do Sul. E eu não falo isso só do Lista Preta, mas também no meu trabalho na internet. Muitas vezes eu tive que falar, gente, eu sou de Salvador, porque as pessoas acham que a gente está sempre numa caixinha que fala apenas de algumas questões específicas e não consegue falar de tudo. Então eu acho que isso meio que limita um pouco o nosso alcance, mas ao mesmo tempo isso faz também com que a gente tenha uma bagagem que é muito única da cidade de Salvador, porque Salvador é uma cidade em que a cultura ela prevalece. A gente alimenta a nossa cultura. A gente não precisa de nada de fora, de nenhuma referência de fora para fazer a nossa cultura aqui acontecer. Então a gente tem uma gama de referências muito grande já para apresentar. Então eu acho que nesse sentido Salvador dá para a gente combustível, conteúdo para a gente produzir também. Eu acho que Salvador vai ser sempre um diferencial, um marcador diferencial em qualquer coisa que a gente se implique em fazer. Ser de Salvador tem muitas camadas, e aí as vivências minhas e de Alexandre são de duas Salvadores totalmente diferentes, e por isso que a gente se complementa, a gente também se repele, mas também se complementa no nosso trabalho, porque a gente vem de duas vivências de Salvador. E eu acho que essa camada de vivência dentro de uma cidade como Salvador, negra, predominantemente negra, uma cidade litorânea, uma cidade do Nordeste, enquanto você vai para uma mídia que é completamente cooptada pelo eixo sul-sudeste, isso já é um diferencial. O diferencial é já ser daqui, porque a gente está propondo uma visão periférica de um Brasil periférico. O Nordeste é uma região periférica ainda do país, porque é levada nesse tom em muitas outras demandas, não se acredita nos trabalhos que vêm daqui, sempre é uma luta muito grande para sair daqui e ganhar notoriedade. Tudo que é do Nordeste é regional e tudo que é do Sudeste é brasileiro. Então, a gente ser Salvador, a gente ser de Salvador, já traz uma camada de diferenciação do nosso trabalho em qualquer trabalho que a gente se propusesse na internet. Então, essa vivência soteropolitana, esse nascer aqui, crescer aqui, traz para o nosso trabalho essa camada de Salvador que está em todos, está nos mínimos detalhes, está nos máximos detalhes, está na dedicação desse projeto de escolher criar um documentário, um projeto audiovisual que falasse sobre as raízes de Salvador. A gente podia falar de qualquer outro tema, mas a gente escolheu falar sobre isso. Então, eu acho que dialoga totalmente com a proposta do Lista Preta, porque a gente também tem como referência a vida preta cotidiana, porque somos pessoas pretas numa cidade muito, muito negra, e isso que traz o tempo todo para a gente camada no trabalho, bota perspectiva, aprofunda,
traz um olhar diferenciado em relação a qualquer temática, porque falar sobre negritude, muitas pessoas falam, né, mas olhar numa perspectiva do que a gente já vem, do que o Lista Preta vem construindo há 5 anos, é uma coisa que o Lista Preta faz, e a gente faz isso também por ser daqui. Tem uma expertise, tem uma inteligência da criação, mas também tem essa vivência que só Salvador dá. Eu sou uma pessoa muito ativa no antigo Twitter, que agora é o X. E eu acompanhava várias páginas de cultura pop e eles sempre faziam listas de filmes, de artistas. E hoje em dia não é novidade, porque eu acho que a gente questionou tanto isso, que as pessoas... Hoje tem muitas pessoas pretas citadas em todas essas listas, em todas essas páginas. Mas na época que eu fiz o Lista Preta, há uns 6 anos que eu acompanhava, não era muito frequente. E aí eu vi uma lista de filmes LGBTQIAPN+, com protagonismo. Tinham 100 filmes e acho que só tinha um com protagonistas negros. Aí eu falei, não, vou fazer uma lista aqui, vou buscar os filmes que nem eu mesmo conhecia. Eu fui fazer uma curadoria mesmo de buscar. Aí eu criei o perfil Lista Preta e fiz essa lista de filmes, e aí de cara já viralizou, a galera já começou a seguir, a acompanhar. Eu falei, não, vou seguir adiante com esse perfil, vou criar listas de protagonismo negro em diversas áreas, até mesmo as que eu não conheço, para fazer e tornar aquilo ali acessível de alguma forma. Por um tempo eu passei a baixar os filmes, inclusive, porque tem muito filme que é pouco acessível, não está em serviço de streaming. E aí eu baixava, colocava no Drive, as pessoas pediam, eu mandava. Cheguei a fazer playlists, eu fiz várias coisas, assim, muito com o tempo livre que eu tinha como um hobby, e acabou que foi crescendo e tomando uma proporção um pouco maior do que eu esperava. E Lista Preta veio disso, né? Fazer listas com protagonismo negro em tudo que a gente não conhecia, ou que a gente não tinha acesso, ou que tinha pouco acesso na época. Podcast, que foi o primeiro produto que saiu do 2D da página. A gente teve que criar um roteiro, se encontrar para gravar, que foi o momento, inclusive, que eu entrei no Lista Preta. Minha porta de entrada foi o podcast, que era o Lista Preta Podcast, né? LP, o pod. E a gente começou, eu acho que o primeiro produto mais significativo, que também foi dando espaço para outras experiências, outras experimentações, foi o podcast, que começa lá em 2020, um pouquinho antes da pandemia. A gente vai e grava o primeiro episódio presencialmente, e aí vem a pandemia, tudo fecha, a gente tem que se readaptar, e ficamos gravando praticamente 3 anos o podcast de dentro de nossas casas, e aí nos adaptamos a esse formato. A gente fez 3 temporadas do podcast, e assim, tudo muito experimental, no sentido de tudo sendo feito pela gente, sem grana, tipo, só boa vontade e vontade de construir um conteúdo. E acho que o primeiro produto mais significativo do Lista Preta foi esse. E depois as pessoas começaram a entender que uma mídia negra soteropolitana tinha espaço em outros ambientes. Então a gente começou a ser convidado a participar de eventos para fazer uma cobertura. A gente também foi cotado para participar de uma cobertura de um jantar que teve em Salvador, que foi bem legal, foi bem importante para o Lista Preta. A gente também começou a ser chamado para publicidade, pessoas mandarem propostas. Então, foi a primeira vez que a gente ganhou dinheiro com Lista Preta, foi lá em 2021, 2022, eu acho, né? E que a gente foi chamado para gravar um episódio patrocinado do podcast, e eu acho que isso também é um dos produtos que é bem significativo. E aí a gente começou a se profissionalizar mais e entrar para o mundo dos editais. E aí a gente passou no primeiro edital da gente, que foi do Vale do Dendê, e que foi uma facilitação em relação à própria criação de podcast, que a gente se conhece lá, né, Isis? E depois disso, ser chamado para a cobertura do Afropunk, do primeiro Afropunk, que foi 2021. Eu acho que ali também foi um momento que o Lista Preta foi ganhando essa cara, essa forma, e também o respaldo. Não era um eco, né? Tava voltando o que a gente estava fazendo e falando, não estava ecoando, não estava batendo numa parede e voltando. As pessoas estavam se conectando, se comunicando, entendendo nosso trabalho, entendendo interesse na gente. Eu acho que, enquanto produto, o podcast, os convites para participar na cobertura de eventos e essa inserção no mundo do audiovisual foram 3 produtos que eu acho que são muito significativos da página. Depois, as coisas que foram consequentes desse próprio edital, da gente conseguir construir um site, que era uma coisa que a gente queria há muito tempo. A gente conseguir A própria série, né? isso, construir essa série. É o novo marco esse momento. Acho que, na verdade, é o grande marco da gente. Exatamente.
Eu conheci Clara, deixa eu ver quanto tempo antes de Lista Preta, uns 5 anos. A gente é amigo já há um tempo. E eu conheci ela através do meu ex, que era muito amigo dela, aí eu roubei ela pra mim, ela virou minha melhor amiga. Aí, com o tempo, pro Lista Preta, eu queria fazer um projeto que saísse um pouco das redes e que a gente tivesse um pouco mais de... tivesse voz, tivesse um pouco mais de presença, né? E aí eu convidei ela e um outro amigo nosso pra fazer o podcast. A gente tentou fazer presencial, só que aí começou logo a Detalhe, pandemia. detalhe, eu não ia ser a pessoa do podcast. Ele Eu não chamou lembro outra disso, não. pessoa. Você Era? chamou outra pessoa. Não lembro disso, não. Eu não vou falar o nome, mas é aquela jornalista. Ah, foi eu convidei outra amiga, só que ela não pôde. E Ela aí, não pôde. quem foi o Step? Não, não foi Step, porque assim, ela nunca tinha participado, então não era uma pessoa que estava pensando para esse projeto. Só que eu pensei, poxa, eu preciso de uma voz feminina que fale muito e que entenda dessas questões. Aí eu pensei, Clara, a Clara fala muito mais que eu, ela fala muito. Então aí eu chamei ela e foi perfeito. Aí foi muito legal, porque foi uma sinergia muito forte. A gente sentou e gravou o primeiro episódio. E gravou de vez, não teve muita repetição, não teve testagem, etc. E aí, quando a gente terminou, o Lucas, que foi um grande incentivador do nosso trabalho, que fazia a edição do nosso podcast por muitos anos, falou: Nossa, foi muito legal esse momento, porque vocês foram muito bem para uma primeira vez gravando um podcast. Aí, quando a gente saiu de lá da gravação, o Alexandre falou: Ai, não tinha que ser não tinha outra pessoa para ser. Eu nunca esqueci isso. Não tinha outra pessoa para você, amiga. Você foi muito bem, você arrasou. Aí eu fiquei: Ai, que bom, tipo, porque eu nunca tinha me colocado na frente de um microfone para falar. Eu já tinha falado em vários outros ambientes, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, e eu era líder de classe, líder de não sei o quê, e sempre estava ali numa posição de ter que falar e me posicionar para diversas plateias e públicos, né? Mas nunca tinha botado o microfone na minha frente para falar minha opinião ou falar uma coisa com um viés mais elaborado que não fosse tipo apresentação de faculdade ou dentro do ambiente de trabalho. Então, foi bem interessante, porque ali me apresentaram um novo hobby e depois esse hobby virou essa grande coisa que hoje eu considero um segundo trabalho, porque profissão ainda não é, porque ainda não me profissionalizei, mas um segundo trabalho, que é gerir e estar à frente do Lista Preta. Eu sou muito bom com produção de conteúdo, então quem faz toda a programação de conteúdo do Lista Preta sou eu. Tem várias pessoas envolvidas que colaboram com a gente, então tem uma pessoa que vai postar um card, tem uma pessoa que vai fazer, editar um vídeo, enfim, mas eu gerencio toda essa produção. E Clara fica mais na parte, ela pegou os editais pra gente conseguir ter uma capilaridade além da publicidade, então ela que fez toda essa parte de seleção de edital, de inscrição, a parte de documentação, e ela também ajuda na produção de conteúdo. Então a gente meio que divide assim. Mas no geral, cada atividade a gente vai ter uma divisão. Então se tiver uma cobertura, a gente vai sentar e vai falar, vou fazer isso, vou fazer isso. Então é meio que vai sendo dessa forma, entendeu? É Ramon que é uma das pessoas que é responsável por fazer essa inteligência na captação de recurso, Ramon Raquel. Aí a gente tem duas pessoas que colaboram no Instagram com a gente, que é Vinícius e Lara. E tem mais dois colaboradores que são em parceria. Eles criam conteúdos na página deles e a gente posta em parceria com eles, que é... Não precisam citar nomes. A gente tem essas duas pessoas E a gente tem dois designers também. que estão sempre à nossa disposição, no sentido de a gente precisar criar uma capa, criar uma imagem mais elaborada. E eles, Mas isso é sempre rotativo, porque sempre tem gente querendo colaborar com Lista Preta. E como a gente não consegue contratar pessoas, porque a gente não ganha dinheiro de fato, de verdade, a gente ganha dinheiro esporadicamente, a gente conversa e entende como seria esse vídeo, como funciona essa colaboração de modo que seja interessante para todo mundo. Porque as pessoas acham que é um projeto que vale a pena colaborar, mesmo que voluntariamente, entendeu? Então rola de muita gente querer colar, mas também tem rola de muita gente não ter tempo. Então, às vezes, a pessoa está colaborando e fala, poxa, não vai dar mais. Eu falei, tudo bem, aí a pessoa sai, depois volta também, já aconteceu. Então, é muito rotativo essa quantidade de pessoas que está colaborando ali com a gente de alguma forma. Agora, nesses quase 6 anos, 5, quase 6 anos, já passaram umas 20, 25 pessoas, assim, que trabalharam, assim, de alguma maneira, contribuíram de alguma forma com o projeto. Eu já queria fazer um estúdio, eu já quis fazer uma festa, eu já quis fazer uma premiação, mas eu acho que a maior ambição para mim seria, que eu acho que nem tá no campo do sonho, porque eu acho que é muito difícil, a gente conseguir fazer com que Lista Preta fosse um veículo que eu pudesse virar uma empresa de fato, conseguir pagar pessoas, conseguir ter pessoal, conseguir
Mas é muito difícil dentro da proposta da gente, porque a gente está falando de uma mídia que é negra, que é nordestina, que fala de coisas muito específicas, então fazer com que a gente consiga captar esses recursos é muito difícil, e a gente já faz muita coisa, a gente já conversa com marcas, a gente já vai atrás de edital, mas mesmo assim a gente não consegue ter recurso suficiente para manter isso de maneira a ser uma empresa, entendeu? E eu acho que talvez essa seja a minha maior ambição, porque eu tenho consciência de que para as pessoas a Lista Preta é um veículo grande. Para as pessoas a gente é um veículo gigante. Tem muita gente que vem falar comigo como se fosse um grande editor de uma grande revista, e eu fico, gente, calma, pera lá, entendeu? Só sou eu e meu computadorzinho aqui, eu e meu notebook. Então, mas eu queria muito que a gente tivesse dinheiro para fazer isso. Porque eu acho que a gente faz bem com o que a gente tem. Se a gente tivesse grana, a gente faria muito melhor. Primeiro que não tinha outro tema que interessasse a gente para entrar numa disputa, né? Que não fosse falar sobre Salvador, porque é um tema que eu e Alexandre somos muito apaixonados, assim, muito enveredados em relação a ser da cidade e a cidade, as representações da cidade no nosso cotidiano. Então, o tema a gente não tinha não cogitou outros temas, e a gente fazer essa inserção no mundo do audiovisual também foi uma janela de oportunidade que a gente viu. A gente estava testando possibilidades no audiovisual no ano passado, então fazendo coberturas, contratando pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente não tinha os equipamentos, mas tentando já entrar nesse mundo do audiovisual de maneira mais profunda. Então, e aí a gente não tinha outro tema para escolher que não fosse Salvador. A gente ia para uma disputa de edital, que foi como a gente se inseriu nesse mundo do audiovisual. E a gente nem cogitou outra possibilidade que não fosse falar sobre Salvador. A gente estava no ano passado, 2023, já trabalhando com pequenas produções audiovisuais, encontramos pessoas que dialogavam com o que a gente queria enquanto trabalho audiovisual, e Ramon, que é essa pessoa que é responsável por capitanear os recursos e organizar essa questão do edital junto comigo, falou, vamos tentar esse edital, é uma tentativa, uma aposta alta, mas acho que vocês têm capacidade para fazer esse trabalho e tem know-how, e a ideia é muito boa, e vamos escrever juntos esse projeto. E foi assim que começou a nascer o Raízes, né? E foi nesse caminho de falar sobre Salvador, falar sobre as coisas que importam pra gente, que tocam a gente, que interessam a gente, e tentar entrar nessa disputa que a gente conseguiu passar, e foi assim muito vitoriosos, e a gente foi muito feliz ao receber a notícia, ver que a gente tinha passado, porque foi o primeiro edital bem grandão que a gente participou. E a partir daí a gente começa a criar e formatar melhor, fechar as ideias, fechar os conceitos, fechar os episódios. Não foi fácil, a gente sabe, coletivamente aqui, todo mundo que está nessa sala sabe que não foi fácil, mas foi mais ou menos assim, que a ideia se formatou e ganhou corpo e ganhou a forma que a gente está tendo hoje. A gente tinha uma ideia de quais pessoas a gente queria entrevistar, sabia que não ia dar para pegar todo mundo, que tinha um número limitado de episódios, de recursos para fazer, mas a gente conseguiu fazer um recorte bom de pessoas que fazem a economia criativa de Salvador acontecer. Pessoas pretas em diversas áreas. Então a gente tem pessoas da comunicação, a gente tem influenciadores, a gente tem pessoas que estão à frente de projetos culturais, a gente tem projetos que não são muito conhecidos, porque as pessoas estão ali dentro de uma iniciativa popular, como é o caso dos Filhos da Feira. Então eu acho que a gente conseguiu fazer um recorte de pessoas pretas que fazem a economia criativa e a cultura de Salvador acontecer nas mais diversas áreas. Eu acho que, em resumo, é isso. Né? Entendendo que isso é uma raiz, isso é um fincar, né? É uma necessidade de estar, sobreviver, e o sobreviver nesse mundo é você botar para rodar o dinheiro, não abrindo mão do que é mais importante, é o essencial do seu ser. E todos os projetos, eu acho que a gente conversou, estão falando sobre essa essencialidade do ser negro, onde a negritude está ali enquanto tema, enquanto bandeira, enquanto edificar o projeto, e fazer com que isso também seja tema de vida, seja... Acho que quanto ponto de partida ponto também, de partida, para exatamente. as coisas acontecerem. Todos os projetos as pessoas falam como a negritude influenciou no começo, quais foram as dificuldades a partir disso, entendeu? E como essa pessoa se enxerga e se reconhece hoje enquanto pessoa preta, enquanto isso é importante.
Então acho que essa é a conexão entre todos esses projetos de pessoas pretas que a gente fez nessa primeira temporada. Eu acho que para além também, só para complementar, para além da Salvador turística conhecida na mídia ou muito limitada a alguns conceitos muito popularizados, mas que também não são só Salvador. Salvador não é só o que está ali. Então a gente também trouxe uma outra perspectiva, uma outra visão, um campo um pouco mais, vamos falar, um zoom, deu um zoom nessa Salvador para as pessoas conhecerem mais de maneira aprofundada outras Salvadores e outros projetos que ocorrem nessa cidade que são muito valorosos. Quando a gente fez o podcast, eu nem escutava podcast, nem era consumidor de podcast, então a gente aprendeu a fazer. E eu acho que com essa série a gente sai aprendendo, pelo menos, como que funciona em termos de estrutura, de rotina, de execução, de prazo a fazer. Então foi meio que isso, uma escola, pelo menos para mim, tanto de gerenciamento, de tema, de ter que refazer tema porque o convidado não tem tempo, de dialogar com as pessoas, de briga, de tudo. Eu acho que foi uma grande escola de aprender a fazer audiovisual. Acho que é por esse caminho mesmo, é um grande aprendizado. A gente tira muitas lições desse projeto e eu acho que também olhando para um ponto positivo, é que a gente tem capacidade sim de fazer. Que era uma coisa que no começo eu pessoalmente a gente estava muito assustado, eu me questionava muito sobre nossa capacidade e a gente, eu e o Alexandre particularmente, ficava muito amedrontado mesmo se a gente ia conseguir e chegar hoje, simbolicamente, praticamente no último dia do ano, gravando o último episódio dessa série, entendendo que deu certo. Podia ter dado melhor algumas coisas, mas assim, deu certo sim, e a gente conseguiu fazer, então também tem esse ponto de superação mesmo dos nossos medos. Acho que é uma vivência coletiva. Nós, enquanto pessoas pretas, temos ainda esse local muito do questionamento, que se não fizer o melhor jeito possível, parece que não é bom o suficiente, porque a gente tem que sempre se provar melhor e com uma capacidade maior que a de todo mundo para ter credibilidade em espaços e mercados, e esse do audiovisual é bastante embranquecido. Então, chegar com um produto bem consolidado, e eu e Xande tinha essa insegurança, acho que a palavra era essa, então concluir essas gravações entendendo que a gente conseguiu é um ponto de superação, assim, de aprendizado, que a gente consegue sim. Eu quero contar a história do Adé Dudu, não sei se a gente vai conseguir, que é um grupo LGBT, o primeiro grupo LGBT do Brasil, negro. A gente quer contar histórias da periferia de Salvador, do subúrbio, que eu acho que tem muita coisa que a gente não conseguiu pegar. Tem outras pessoas que não entraram nessa primeira temporada que a gente gostaria muito de entrevistar, mas que tem agenda muito difícil. Então, eu acho que tem muitas histórias que a gente poderia contar dentro dessa proposta e dentro de outras propostas também. Eu acho que Salvador tem uma corrente afrofuturista muito grande que a gente pode abordar, assim, de pessoas fazendo coisas que a gente nunca viu e que propondo novas possibilidades de futuro, de pessoas pretas fazendo isso. Então, eu acho que é um mundo infinito de histórias que podem ser contadas. Eu tenho um ditado. É um dito popular que fala assim: pense no absurdo que na Bahia tem precedente. E aí eu acho que absurdo nesse sentido é tudo que é magnífico, extraordinário, estrambólico. Em Salvador tem muita coisa assim, tem muito absurdo no bom sentido. Salvador e Bahia, no sentido, né? A gente também queria interiorizar a ideia de uma segunda ou uma terceira temporada, porque a Bahia é muito grande, é muito ampla, é muito diversa. Mas falando de Salvador, eu acho que, reformulando o ditado que é pense no absurdo, em Salvador tem precedente, tem muitas coisas absurdamente incríveis que eu gostaria de ter espaço para contar. E eu acho que nunca vai ser suficiente. A real é que nunca vai ser suficiente. Nenhum tempo de tela é suficiente para a gente captar a magia que é estar vivo dentro de um ambiente como Salvador e dividindo a vida com pessoas incrivelmente. Cada pedacinho de Salvador tem uma história interessante para contar de verdade. E, assim, não é só orla, não é só lugar turístico, todos os lugares contam histórias incríveis se a gente estiver prestando atenção de verdade. Se a gente tiver um olhar atento, tudo é muito extraordinário. E aí eu acho que é isso, sabe? Sempre vai ter história para contar e a gente quer ter a oportunidade de contar outras histórias. Por favor, assistam essa websérie, porque a gente passou o ano trabalhando nisso com muito carinho
e com muita vontade de fazer acontecer. Tem várias pessoas envolvidas nesse projeto, não só a gente. E também assistam com esse olhar de conhecer a fundo algumas histórias que vocês já podem até ter ouvido falar e de conhecer novas histórias que vocês nunca tinham ouvido também. Eu acho que a gente trouxe um grupo aí de pessoas e de projetos que são muito interessantes e que vocês vão se apaixonar de alguma forma, de alguma maneira. E é isso, assistam no YouTube, no Instagram, comentem, compartilhem, mandem para os amigos, porque a gente quer fazer a nova temporada e a gente precisa de audiência. É, eu quero convidar todo mundo a assistir o listapreta.dog, Salvador Raízes Negras, porque eu acho importante você conhecer tantas coisas interessantes que a gente vai mostrar para vocês. Então, assistam, comentem, compartilhem, se interessem por essas histórias, porque elas de fato são muito interessantes, tem muitas dimensões, muitas camadas, muitas coisas emocionantes, vai dar emoção ou diversão. E eu acho que é um conteúdo completo e eu só quero que vocês sejam felizes consumindo ele e assistam também.